gente já falou do início de José. Hoje a gente vai falar um pouco de José na casa de Potifar, um pouco da caminhada dele no deserto até chegar na casa de Potifar. Já esteja preparado com o caderno e caneta na mão e a Bíblia para poder a gente seguir. Eu vou ficar olhando um pouco pro lado de cá, porque eu estou olhando aqui para a gente ler os versículos juntamente com vocês, tá ok? Está lá em Gênesis 39, que diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. Resumindo um pouco dessa história, os ismaelitas que levavam José, eles eram pessoas que moravam em tendas, eles eram as pessoas mais livres, não tinham um lugar fixo, eles viviam do comércio, então eles passavam por ali a caminho do Egito, tá? Então vemos que desde cedo Deus já deixa tudo orquestrado para que José vá para o Egito, e vamos ver mais na frente o propósito de José lá no Egito. Então foi tudo permissão de Deus que José fosse ali para o Egito, também os ismaelitas passassem ali naquele momento. Então eles venderam ali José. A gente se depara agora com Gênesis 39, versículo 2, diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Aqui nós vemos que José foi vendido como escravo e foi comprado por um egípcio, capitão da guarda. E nós vemos que o Senhor estava com José. José era muito próspero naquilo que ele fazia. O Potifar ali dava umas tarefas para José e José fazia aquilo e aquilo prosperava. Nós vamos ver mais na frente. Mas o ponto é que mesmo José vendido como escravo, sendo escravo ali no Egito, o Senhor estava com ele. Vejamos que isso tudo é plano do Senhor, permissão do Senhor. Muitas das vezes a gente passa por esse momento, na nossa vida, onde a gente passa por um momento de dificuldade, a gente acha que o Senhor não está conosco, mas não, o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor estava com José mesmo no momento da dificuldade, da escravidão. Vamos ver aqui em Isaías capítulo 41, versículo 10, o que Isaías nos fala sobre isso. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Lá em Jeremias capítulo 15, versículo 20, também vai nos dizer algo sobre esse tema, que o Senhor sempre está conosco. Diz assim: eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Pelejarão contra a ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho em vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se a gente está com Deus e Deus está em nós, nós podemos ficar tranquilos, pois todas as dificuldades, quando acontecem com permissão de Deus, ele tem um refúgio, ele cuida da gente, ele está ali, mesmo que venham pelejar os inimigos, como diz ali em Jeremias, mesmo que os inimigos venham pelejar, ele coloca a gente como muralha forte de bronze, ou seja, mesmo que venham ataques, nós vamos estar fortificados em Deus. Agora nós vamos dissertar um pouco do Gênesis 39, dos versículos 3 e 4. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador. Algumas versões vai falar supervisor. Potifar deixou a seu cuidado, continuando aqui no versículo, a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. E Potifar viu que Deus estava com José, porque tudo que José fazia prosperava. E o comportamento de José também, ele viu esse comportamento, esse caráter de José. Então com isso ele se agradou aos olhos de José e deu esse cargo de confiança para José. E vamos ver qual é o caráter de José e o que nós devemos aprender com isso. Lá em Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados
de acordo com o seu propósito. Outro versículo também vai nos dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles acusam de mal, de praticarem o mal, no caso, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus o dia da sua intervenção. Que a gente vai entender um pouco que José já demonstrava esse caráter dele, de responsável, de lealdade lá com seu pai. Desde cedo a gente já vê o dom de José com um dos seus chamados e ele desenvolvendo os seus talentos para assim cumprir o seu propósito.